Beleza? Então vamos lá, mais uns vídeos, né? Agora a gente vai fazer um total de 6 vídeos dessa unidade, que é uma unidade bem mais extensa, que ela é a transição da Idade Média para a Idade Antiga para a Idade Média. Então ela requer mais vídeos, né, para a gente conseguir dar continuidade e vocês fazerem um entendimento melhor sobre todo esse processo. Tá? Então ali nós estamos com o livro didático, a apostila de vocês, na página 40, unidade 12. Tá? Então vamos baixar um pouquinho. Então ali, né? Observe essas duas imagens, ambas produzidas pelo artista Thomas Cole, que representam a cidade de Roma na antiguidade em momentos distintos. A primeira no apogeu do Império Romano e a segunda em meio às migrações bárbaras do século V. Tem duas perguntinhas ali para a gente tentar se situar um pouco, né? Que diferença há entre elas e de que forma o artista representou a chegada dos povos bárbaros à cidade de Roma. Então essas são perguntinhas que eu quero que vocês respondam na live, que é uma maneira de eu constar que vocês estão assistindo mesmo esse vídeo. Tá? Vamos dar continuidade agora, vamos para a página 41. Então ali, no decorrer desse capítulo, estudaremos a Europa Ocidental durante o período de desestruturação e queda do Império Romano do Ocidente, na parte ocidental do Império. Vamos verificar as mudanças que ocorreram na vida dos povos habitantes da região e na vida dos indivíduos que migraram para as terras que antes faziam parte do Império Romano. Tá? Então lembremos ali, lembre-se de que estamos estudando a Idade Média, divisão da história que abrange o período de 476 a 1553. Então os autores aqui, né, eles destacam porque foi o período das navegações, onde os espanhóis já começam a chegar à América, então é o fim para eles ali do período da Idade Média. Tá? Chamamos de Idade Média o milênio que começa por volta de 500 e se estende até cerca de 1500, isto é, das invasões bárbaras e da destruição do Império Romano do Ocidente até depois da tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, que marca o fim do Bizâncio, do Império Bizantino. Tá? Esses 10 séculos, que foram o fim do mundo antigo, assistiram ao nascimento da Europa, e quando terminaram, a maior parte das nações modernas havia adquirido forma, nome e língua, e estava cimentada por todo um passado histórico e particular. Então foi essa toda a composição da Europa, né? Aí estamos falando sobre o continente atual, continente europeu, e com as suas particularidades, com as suas línguas, com as suas culturas, foram todas cimentadas nesse período. A Idade Média foi dividida em 2 períodos de acordo com algumas características gerais. Então temos aqui a Alta Idade Média, abrange o período entre o século V e X, quando se intensificou a redução da vida urbana e o aumento da vida rural. Baixa Idade Média, período compreendido entre os séculos V e XV, quando século X e XV, quando deu o renascimento da vida urbana e do comércio. Nesse capítulo abordamos a Alta Idade Média na Europa Ocidental e o encontro pacífico em alguns momentos violentos e em outros violentos, de diferentes povos que viveram na região naquele período. Depois de tratar do Oriente, precisamos voltar nossos olhos para o Ocidente, e para isso precisamos retomar alguns fatos.
Então vamos voltar a alguns fatos para a gente tentar compreender um pouco esse período. Então ali, organiza as ideias, né? Vamos lá para a página seguinte ali, que é a página 42. Então aqui eu já deixei o meu apostila para ver as respostas certinho para vocês se localizarem. Então temos ali o quê? O primeiro, 330, fundação da cidade de Constantinopla, que a gente trabalhou já sobre essa cidade, né? Bastante nos vídeos passados, nas lives. Em 476, invasão de Roma pelos Erulos, queda do Império Romano do Ocidente. Em 570, temos o nascimento do profeta Mohammed, né? O islamismo, que a gente também já trabalhou sobre isso. E temos ali em 632 unificação da Arábia, né? Com todo aquele processo do islamismo do Mohammed. E também ali em 1453 tem uma invasão de Constantinopla pelos turcos. Então ali tem umas imagens também, né? Que consegue fazer a ligação, uma imagem com um acontecimento. Então vocês podem verificar isso na apostila de vocês também. Deixa eu só me achar aqui, rapidinho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o deslocamento populacional na Europa Ocidental. Então ali na página 43, temos lá, deslocamento populacional na Europa Ocidental. À medida que as fronteiras do Império Romano se ampliavam, povos de diferentes regiões e etnias entraram em contato com os romanos. Esse processo de aproximação se intensificou a partir do século III, quando as fronteiras limites ficaram mais vulneráveis, pois o exército romano já não conseguia mais controlar todo o seu território. E o Império passava por problemas de desorganização interna com alternância de diversos imperadores. A entrada de populações chamadas de povos bárbaros no Império Romano iniciou-se no século II. Porém, a primeira grande movimentação desses povos que foi chamada de invasões, né, ou migrações bárbaras. Ocorreu durante o século III, abrangendo as terras da Península Itálica, da Galícia, França atual, e da Germânia, atual Alemanha. É importante salientar que, muitas vezes, as relações entre os romanos e os bárbaros ocorriam de forma pacífica no interior do território romano e também entre os povos que habitavam a área fora dos limites do Império Romano. A presença bárbara nas fronteiras romanas tornou comum a atuação de muitos germânicos, povos de formação guerreira, como soldados, mercenários para o exército do romano. Então eles também tinham funções do exército romano também. Na época de Constantino, 272 a 337, e de Teodósio, 347 a 395, francos e godos formavam o exército pessoal do imperador, ou seja, os bárbaros conviviam com os romanos e estavam inseridos no império, como eu acabei de falar para vocês, né? Acabavam convivendo de maneira até inserida nesse império, nesse período desses dois imperadores. No século V, provavelmente forçadas pelas pressões dos hunos, tribos inteiras começaram a se deslocar para dentro das fronteiras e o exército romano não foi capaz de conter a movimentação desses povos, sendo, em princípio, apenas uma migração. Os visigodos foram aceitos no Império Romano na região da Trácia, contudo, após se tornarem um grupo numeroso, rebeliaram-se contra os romanos que lhes cobravam altos impostos. Deixa eu só ver aqui. Altos impostos, isso. Então, assim, esse é um pouco do deslocamento, como foi essa composição nesse período. Esses bárbaros, eles tinham uma influência, eles já participavam dessa vida dos romanos, né?
Dentro desse Império Romano, os visigodos também foram se tornando um número grande de pessoas, até o momento que eles acharam que dava para eles buscar algo a mais, né? E começaram a se rebeliar também contra esse império. Tá? Então a gente está falando um pouco sobre o fim do Império Romano e todo o processo que envolveu, beleza? A gente volta no próximo videozinho, continuando um pouco essa história.